Olá pessoal, muito boa noite, graça e paz a todos vocês. Que bom, quem estiver me acompanhar por esses poucos minutos que eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês. Eu coloquei o título desta live, eu coloquei o título Escravo de Si Mesmo. E nós vamos entender, você vai entender o porquê. Eu fiquei analisando esses dias algumas pessoas e algumas conversas que eu tive com algumas outras pessoas e me veio de repente esse tema e eu gostaria de compartilhar com vocês esta reflexão em cima desse tema aí, escravo de si mesmo. Você daqui a pouco vai entender qual é o meu pensamento, o meu raciocínio quanto a isso. Eu quero compartilhar essa reflexão trazendo um contexto bíblico. Eu estou fazendo essa transmissão pela página Pérolas da Palavra de Deus. Por quê? Porque é uma página que eu tenho no meu Face, onde eu dedico a compartilhar não só mensagens bíblicas, mas também alguns conhecimentos principalmente no que diz respeito à nossa administração financeira, ao nosso modo de lidar com as finanças e claro, esses vídeos ou mesmo alguns textos que eu às vezes ponho, algum post, sempre tem uma base bíblica. Eu sempre procuro colocar a minha intenção de fazer esse áudio aqui, essa live, é dentro desse tema que eu coloquei no post, escravo de si mesmo. E você vai entender por quê. Eu quero iniciar esta minha fala baseado em um versículo bíblico, João 8:32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acredito que você conheça esse versículo, dito por Jesus. Esta frase foi falada por Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Partindo deste ponto aí, eu gostaria de fazer algumas colocações e gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio. De repente, depois que a gente terminar, se você tiver algo a acrescentar, alguma indagação a mais, fique à vontade, coloque aí nos comentários. Agora eu não consigo nesse momento aqui estar interagindo com vocês digitando, tá bom? Mas se tiver alguma coisa, coloca abaixo, alguma colocação, alguma indagação. O básico que eu quero começar aqui, o início dessa live aqui, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a partir daí eu quero fazer algumas colocações, tá bom? Bom, se a gente precisa ter liberdade ou buscar a liberdade, é porque de alguma maneira nós estamos presos, nós estamos amarrados, de alguma maneira a gente está vivendo como servo ou escravos. Se há necessidade de uma libertação, é porque uma dessas coisas está acontecendo. Nós estamos amarrados, presos, nós somos escravos, nós somos servos, então é necessário haver uma libertação. E aí Jesus vem com essa fala: conhecereis a verdade. E há uma coisa muito interessante aqui que eu quero, em cima desse versículo, posteriormente eu quero dizer também. Existe um versículo lá no livro de Pedro, a segunda carta de Pedro, eu não marquei a referência, mas é um versículo que diz mais ou menos assim: porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se também servo. Porque de quem alguém é vencido? Você está sendo vencido pelas drogas, então você é escravo das drogas. Você é vencido por algum outro vício que você não consegue se libertar. Já está dizendo, você não consegue se libertar. Ou seja, você é escravo desse vício. Isso a gente pode colocar em qualquer outra área da nossa vida.
Desde que, tudo, né? Porque do qual ou de quem alguém é vencido, do tal torna-se também servo ou escravo. Sendo assim, eu coloquei aqui algumas definições do que é ser escravo. De alguma maneira, a gente é. Então, seja do que a gente for, servo, ou a gente não consegue vencer, disso a gente se torna servo. É o versículo quem está dizendo. E a definição, algumas definições que eu coloquei. Primeiro, a ponte aqui. Por que eu coloquei servos de si mesmo, ou escravos de si mesmo, no tema dessa live aqui? Porque daquilo aquilo que a gente não consegue vencer, está sendo o dominante aí. Eu não tenho domínio sobre isso, sobre a minha vontade, sobre aquilo que eu faço, sobre aonde eu vou, para que horas que eu vou, eu não tenho domínio. Então, servos de si mesmo, ou escravo de si mesmo. Nós somos, de certa maneira, e aí está a ponte, né? Escravo da gente mesmo. Eu sou escravo de mim mesmo, você é escravo de si mesma, ou de si mesmo. Nós somos, eu fiz aqui algumas anotações. Escravo de si mesmo é ser escravo de nossos hábitos. Nós muitas vezes temos hábitos dos quais a gente não consegue se livrar. E o nome escravo já não soa uma coisa boa. Já não tem uma tom, não é algo que soa bem aos nossos ouvidos. Ser escravo, então, concluindo, não é algo bom. Ser escravo não é algo bom. Algumas definições que eu coloquei, uma ou duas aqui. Definição de escravo é estar submetido à vontade de um senhor. É estar submetido à vontade de alguém. É justamente o que o versículo que eu citei aqui lá de Pedro diz. O que é ser escravo? É você estar submetido à vontade de um senhor, à vontade de alguém. Do qual você é propriedade. A definição de escravos que a gente conhece é a pessoa que não tem vontade própria. É a pessoa que não diz eu vou, eu faço. Ela é mandada. Então ela obedece. Então essa é uma definição muito, muito simples do que é ser escravo e por que a gente precisa buscar a libertação em cima disso. E por que muitas vezes a gente se torna escravo da gente mesmo. Então vamos lá. Em tantas áreas da nossa vida que a gente poderia citar, como eu disse, essa página aqui, Pérolas da Palavra de Deus, eu gosto de tratar sobre a questão financeira. E essa página é exclusiva para isso. Então é sobre isso que eu quero falar dentro da questão de libertação. Que a gente precisa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente precisa buscar libertação. E por que muita gente, ou muitos de nós, ainda continuamos sendo escravos? Porque a gente não administra bem. Aí existe uma colocação que eu gostaria de dizer. Nós somos escravos devido à nossa falta de administração. Agora eu estou colocando assim com referência a finanças, tá bom? A questão administrativa. Nós somos escravos devido à nossa falta de administração. A gente já é manipulado pelo sistema, a gente já é manipulado o sistema econômico, que a gente sabe é corrupto, é um sistema desleal. A gente já é escravo nesse sentido, porque você tem que fazer. Você paga os seus impostos porque você acha que o imposto está sob medida? Não, a gente paga muito imposto ainda sabendo que está fora do limite. Mas ou você paga, você é obrigado a pagar. Por que a gente paga 40 mil reais num carro aqui, sendo que em outros lugares esse carro custaria 5, custaria 10? Por que a gente paga 40? Impostos, mas a gente paga. Então, a gente é escravo, já é escravo nesse sentido em tantas outras coisas. Um produto do dia a dia, alimentício, que poderia custar 1/3 do valor, você está pagando ele 3, 4 vezes mais. Mas por quê? Porque tem os impostos
Enfim, a gente faz parte deste jogo, que eu diria é o sistema. A gente faz parte desse sistema. A gente consegue se livrar disso? Essa não é a questão que eu quero tratar aqui. O que eu quero tratar aqui é quando a gente é escravo da gente mesmo, escravo de si mesmo. Quando a gente está sendo escravizado dentro desse sistema, a gente vive dentro de um sistema. E quando esse sistema é corrupto, é desleal, a gente não tem muito o que fazer. Mas a gente pode fazer alguma coisa. Se eu não consigo me libertar, como eu disse aqui, da questão de impostos, a gente tem que pagar. Aí alguns vão usar o termo que Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, não vamos questionar isso, a gente vai embora. Agora, o grande problema é quando eu mesmo estou me escravizando. E aí é onde que eu quero partir para o meio, e daqui a pouco a gente finaliza a live, porque eu falei que eu não quero me prolongar nisso. Não quero mesmo, eu quero ser rápido até para que você possa ficar satisfeito com esse conteúdo. Eu falei então do sistema financeiro e que nós somos escravos nós somos escravos da gente mesmo devido à nossa falta de administração. Somos manipulados pelo sistema corrupto, o sistema desleal. Mesmo conhecendo, mesmo a gente sabendo que existe essa manipulação. Então, aí é onde que eu queria fazer uma ponte com um versículo que eu li. Mesmo conhecendo a verdade, a gente não busca a liberdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas de qualquer maneira, você conhece a verdade, mas você não consegue se ver livre dela. Quando se trata da questão de manipulação que tem as autoridades, nós somos submissos, enfim, a gente é obrigado. Você não faz porque você gosta, você faz porque você tem que fazer. Por exemplo, você que contribui com o imposto de renda, eu não estou colocando aqui é certo ou é errado, apenas estou fazendo a colocação. Aí pergunto para você, você contribui com o imposto de renda porque você quer? Não, porque já vem descontado lá na sua folha, você é obrigado a contribuir. Você é obrigado. Então, mesmo conhecendo a verdade, a gente ainda continua sendo escravo. Agora, essa não é a questão, não é o X da questão dessa live aqui. O X, o foco aqui dessa live é dizer que nós somos escravos da gente mesmo. Quando? Quando a gente não administra bem aquilo que Deus nos deu. Vocês se lembram quando a parábola dos talentos, Deus deu a um 5, ou o Senhor, como na parábola diz. 5, 2, 1. Por quê? Deus faz a acepção de pessoas? Ele para um deu 5, nesse aqui eu vou dar só um. Não é essa questão de acepção. A acepção que Deus não faz é para salvação. Qualquer um pode alcançar a salvação. Mas na questão de administração, se dessem 5 talentos, se fossem dados 5 talentos para aquele que ganhou um só, ele teria feito alguma coisa? Com certeza também não teria feito nada. Teria feito o mesmo que ele fez com um, enterrado. Então, ele não soube administrar, e aí vem aquela fala, né? Fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Aquele que tem, aquele que não tem, no caso do que ficou com um só e que não soube fazer nada, enterrou, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então é a questão de administração. Afinal de contas, então, por nós não sermos bons administradores, o que a gente faz? Eu repito aqui, eu estou falando na questão financeira, podia ser em qualquer área, tá bom? Mas aqui é na questão financeira. Por a gente não administrar bem, o que a gente faz? A gente só trabalha para comer. A gente só trabalha para pagar as contas. Não só as nossas contas, mas a conta do governo também, que são os impostos que não são cobrados. Então a gente, de alguma maneira, a gente continua sendo servo, continua sendo escravo. Por quê? Por conta disso. Porque quando a gente não administra bem, a gente só vai trabalhar para isso. Eu trabalho só para comer, trabalho para pagar as minhas contas e trabalho para pagar a conta do governo. O governo está vivendo bem. Os que estão lá em cima estão comendo do bom e do melhor dessa terra. Trazendo aqui para o nosso contexto de cristão, ora, era para eu, como cristão, viver o que tem de bom. Afinal de contas, Deus, ele nos deu. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele colocou Deus aonde? Eu quero te perguntar. No jardim do Éden, ou no Éden, ou no paraíso. E lá era um lugar horrível. Foi o pior lugar que Deus podia ter feito e colocado o homem? Não.
Era um lugar maravilhoso, era um lugar ótimo, bonito, tinha de tudo, do bom e do melhor. E o homem foi trabalhar, porque Deus pôs ele para trabalhar, ensinou ele a trabalhar. Não é que não tem que trabalhar, precisa trabalhar, mas tem que saber administrar. E por conta do pecado, eu quero dizer o seguinte, quando Deus fez e colocou lá, Deus queria que o homem vivesse como? Na pobreza? Eu esses dias estava pensando numa colocação. Anota aí se você quiser anotar. Cristão pobre. Será? Tive uma conversa dia desses com uma pessoa, a gente diverge no que a gente pensa do assunto. Mas diverge por quê? Porque para mim, o pobre ele pode se tornar rico. Mas para essa pessoa não. O pobre tem que ser pobre, não pode ser rico. Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo diferente. Eu entendo diferente, e por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui no canal Pérolas da Palavra de Deus, na página do Face, Pérolas da Palavra de Deus. Estou compartilhando. E aí eu fiz veio essa frase na minha mente: cristão pobre. Será? Será que Deus tem prazer que você como cristão viva na pobreza? Quando eu digo na pobreza, é na pobreza de tudo, de pensamento e de realizações, de sonhos que você não pode ter. Nem sonha isso porque você é pobre, você nem pode sonhar com isso. O que você vai ser quando você crescer? O que você vai estudar? Eu quero ser médico, doutor, eu quero ser engenheiro. Isso aí não é pra gente não, a gente é pobre. Quantos de nós não ouvimos isso quando criança? Por quê? Porque nós nascemos para ser pobre. Alguém disse isso e alguém acreditou. E por isso que eu estou dizendo, cristão pobre, será? Será que a palavra de Deus não tem respaldo? E aí é onde que eu digo para você, conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus está cheia de versículos, de ensinamentos, para que você possa sair desse estado seu de limitação. Vamos esquecer a palavra pobre? Vamos. Esse estado aí de limitação, a palavra de Deus está cheia de ensinamentos para isso, ensinando-nos a administrar. Existe uma fala de Jesus que é: qual é o homem que vai construir uma torre, ele não se assenta primeiro para fazer a conta, se ele tem para começar e terminar. Jesus está falando sobre o que aí? Princípio administrativo. Quando José lá no Egito falou sobre os 20%, tudo que o Egito produzia, guarde a quinta parte, era questão administrativa. Por que nessa crise que nós estamos vivendo, só se falou em crise, na primeira semana já tinha gente quebrada? Não é 2 meses depois, 40, 50 dias depois. Na primeira semana já tinha gente se arrebentando. Por quê? Porque essa pessoa nunca está preparada, nunca tem uma reserva. Aí vai falar assim, mas não tem ensino bíblico. Lógico que tem. Lógico que tem. Os planos bem elaborados, está lá em Provérbios, conduzirão ao êxito. A gente não planeja. E aí tem uma frase que eu escrevi em uma outra ocasião, uma frase assim: para você ser pobre, não precisa se esforçar, é só você não planejar nada, porque pobreza você não faz planejamento. Então, se você quer continuar pobre, é só você continuar sem planejar nada na tua vida, sem você ter disciplina e sem você ser um bom administrador. Mas eu vou administrar quanto? Não importa, pode ser os 5 talentos que você ganhou, pode ser 2 ou pode ser 1, você precisa aprender a administrar. Como é que você de 1 quer chegar no 2 ou quer chegar no 5 se você não administra nenhum? É preciso você aprender a administrar. E aí eu disse que a Bíblia está recheada de textos que posteriormente a gente pode retornar aqui, se Deus assim quiser, e tratar mais desses assuntos aí, e tratar versículo por versículo dos textos bíblicos, para a gente ver aonde que a gente aprende ali, que a gente precisa aprender a administrar. Mas o que acontece com tudo isso aí, para a gente poder concluir? Quando a gente não administra, a gente vive no mesmo nível de limitação, desde lá de infância. Hoje os nossos filhos podem ter um pouquinho mais, mas ainda tem limitações. E a gente vai continuando levando a vida desse jeito, até alguém aí dá sorte, e não é questão de sorte, é questão de você aprender a administrar. Sucesso, ele tem, é questão de princípios. Sucesso é questão de princípio, não questão de sorte. É você seguir princípios, e principalmente princípios bíblicos. Então, eu diria assim, que pior do que nós sermos escravos dos outros,
é a gente ser escravo da gente mesmo. Pior do que ser escravo dos outros é ser escravo da gente mesmo. Por que a gente é escravo da gente mesmo? É o que eu falei, a gente não sabe administrar, porque Deus tem. Por que a Bíblia está dizendo que Deus é dono do ouro e da prata? Ah, mas a gente não pode ser rico. Abraão foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, Jacó foi rico, Esaú foi rico. Tantos outros homens de Deus foram ricos, Jó foi rico e Deus dobrou a riqueza dele. E Deus é dono do ouro e da prata. Então Deus é o quê? Pobrão? Deus fez a gente para ser pobre também? Pobre, eu estou falando em todos os sentidos. Não é o pobre porque não tem o dinheiro. É pobre de mentalidade porque não sabe. Na verdade, o dinheiro não é a riqueza. A riqueza é o nosso conhecimento. A riqueza é eu saber ter a informação. Eu tenho a informação na Bíblia e aí eu busco a instrução para que eu possa fazer dessa informação aqui o meu trampolim. E o dinheiro é a ferramenta. O dinheiro é ferramenta. Se você não tem uma família feliz, não é o dinheiro que vai fazer sua família feliz. Agora, se você tem a sua família feliz, o dinheiro vai proporcionar maiores ainda, felicidades ainda. Se você não tem um bom relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Então, o dinheiro só potencializa, ou para o bem ou para o mal. Então, ele é uma ferramenta. Eu estou falando aqui de você sair da pobreza nesse sentido, ou em todos esses sentidos. Na questão financeira mesmo, de você ter, e na questão de você parar de que a gente não... Bom, como eu disse, a divergência entre o meu pensamento e o pensamento de outros. Que o pobre, ele tem que continuar pobre a vida inteira. Ele tem que ser pobre. Você nunca foi para os Estados Unidos? Nunca foi para a França? Nunca foi para a Alemanha? Então, e nunca vai. É isso. Porque eu não posso sonhar. Pobre não faz isso. Você não viaja nem dentro do próprio Brasil, quanto mais para fora. É claro que a gente tem que observar o seguinte, a gente não pode ficar só acusando os outros. É por isso que eu disse, pior do que ser escravo dos outros, dentro da lei, porque pagar impostos faz parte da lei. A gente obedece, a gente é submisso. Pior do que ser escravo dos outros é a gente ser escravo da gente mesmo. E a gente é escravo da gente mesmo por quê? Porque a gente só trabalha para pagar a conta, a nossa e a conta do governo. E o governo vive bem. As pessoas lá de cima vivem bem. O rico está vivendo bem. Porque a gente, a maioria, a massa trabalhadora, que tem que ser, tanto um como o outro tem que ser trabalhador, mas o trabalhador simples, pobre, é que movimenta lá, e eles continuam lá em cima. Mas a gente não pode ir para lá, na mentalidade de alguns. Sabe quem que não pode ser rico? O rico que se torna rico de repente, porque ele não sabe administrar. Se você der para uma pessoa que está devendo, outro dia eu falei em algum lugar eu falei isso, a pessoa está devendo 3 mil, aí você fala, esse aí é o seu problema? A pessoa vai dizer, então eu vou resolver o teu problema, eu te dou 3 mil, vou te dar, não vou te emprestar, eu vou te dar. Você vai lá e paga a sua dívida. Você acha que você acabou com o problema da pessoa? Não, ela vai lá, vai pagar a dívida, daqui 2, 3 meses ela continua com a dívida de novo. Ela volta a ter a dívida, ou essa ou outra ou pior, porque ela não sabe administrar, porque ela não é uma boa administradora, ela não gerencia bem a vida dela, e quando você não gerencia a sua vida financeira, todas as outras áreas da tua vida vai de mal a pior. Por exemplo, eu perguntaria para você é esposo? Se a sua esposa falar assim, amor, eu tenho um sonho de ir jantar naquele restaurante, você responde o que para ela? Mulher, continua sonhando, porque a gente não pode ir lá. Aí eu pergunto para você, se você pudesse, você não levaria? Você morre de vontade de realizar esse sonho da sua esposa, mas você não vai, você não realiza, porque você não gerencia bem. Agora, eu te digo com toda certeza, não importa o montante, não é dinheiro, é gerenciar. Se você gerenciar, você vai conseguir realizar o sonho da sua esposa de ir jantar naquele restaurante. O melhor prato, o prato que ela quiser. Se você gerenciar bem. Se você é esposa, a mesma coisa. Pai, mãe, a mesma coisa com os filhos. Você sabendo gerenciar, seu filho fala, eu quero ter, você vai gerenciar e você vai ter. Agora, tempo aí é outra coisa. Tempo é outra coisa. Você não pode apenas ter instrução, a informação. Eu te dou uma informação aqui valiosa. Olha, se você usar
bicarbonato com limão, ele faz bem para isso e aquilo outro. Pode usar. Aí você chega em casa com limão e bicarbonato, mas peraí, o que eu tenho que fazer com isso aqui? Eu tenho que chupar o limão e passar o bicarbonato? Ou eu tenho que misturar, eu tenho que esquentar, eu tenho que fazer um chazinho? Por quê? Porque você tem a informação, mas você não tem a instrução de como fazer. E a Bíblia, ela nos ensina, como eu disse, ela está recheada de textos, de ensinamentos do próprio Jesus, quando diz respeito às nossas finanças. E quem disse para você que ter dinheiro é pecado, então a igreja está coberta de pecado, porque a gente traz nossos dízimos, as nossas ofertas para a igreja. Então o que nós estamos fazendo? Estamos movimentando o pecado? Se ter dinheiro é pecado, meu amigo, quem fala isso daí é rico. Ou é o rico que não quer que o pobre chegue lá, ou então é o pobre que fala isso para si mesmo, para se convencer. Ah, eu não tenho dinheiro porque realmente dinheiro é pecado. É uma justificativa. Então, você se auto-justifica para poder compensar. É uma maneira de compensação. De compensar o porquê que você não tem. Sabe por que a gente trabalha 30, 40, 50 anos e nunca tem? Porque a gente é escravo disso. Aí eu volto lá no versículo que eu li no início para a gente encerrar. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o pior de vendo esse versículo é justamente isso. É a gente conhecer a verdade. E a gente não buscar a libertação. Então eu te aconselho, busque a libertação. Você pode fazer melhor do que isso aí. Você pode buscar conhecimento, instrução, informação e instrução. De graça muitas vezes. E pode pagar um preço também. Não seja por isso. Eu estava vendo um curso desses dias aí sobre como você sair da dívida. As pessoas que ficam 5 anos pagando uma dívida de 5 mil, que na verdade de 5 foi para 20, foi para 40 mil. Ficou 5 anos pagando. Dívida de cartão de crédito, dívida de casa, de terreno, perdendo já para perder. Por quê? Porque nunca soube gerenciar. Pode haver mudança nisso. E pior, como eu falo aqui para vocês, no meio cristão, pior nós sendo cristãos. Porque se a Bíblia nos ensina, por que a gente não aprende? O pior escravo é esse. Não é o escravo dos outros, é o escravo de si mesmo. Assim como eu citei no início dessa live aqui. Quando Pedro, lá no livro de Pedro, a segunda carta, diz: porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se também servo. Você é servo de si mesmo, porque você não consegue, sabe que precisa administrar, gerenciar bem, mas não busca a libertação. Eu estou buscando, e eu vou confessar aqui para vocês, e já vou me despedir. Depois que eu entendi isso, eu consegui fazer de 10 a 20 coisas diferentes na minha vida que eu nunca tinha feito com mais de 20 anos de casado. Agora eu estou estourando 30 anos de casado. Eu fiz mais de 5 encontros de casais, participei. Eu viajei para o Recife, viajei para Maceió, de avião. Claro, né? Eu não posso deixar de dizer que por a minha filha trabalhar numa empresa aérea, eu tenho a passagem. Mas não adianta você ter passagem. Se eu falar assim para você, meu irmão, eu vou te dar uma passagem de ida e volta lá para Maceió. Pra você passear nas praias bonitas lá de Maceió, Fortaleza, onde você quiser. Você tem dinheiro para falar assim: obrigado, pastor, eu estou indo para lá e eu vou ficar 5 dias porque eu vou me hospedar num hotel, vou pagar os passeios que tem. Você tem? Porque não adianta você ter a passagem de ida e volta e chegar lá, você vai o quê? Descer no aeroporto, ficar lá dentro do aeroporto 5 dias, no máximo tomar um suco de laranja e comer uma batatinha chips, e depois no dia de retorno retornar. Se você não tiver dinheiro para viver lá, é isso que você vai fazer. Então eu fiz tantas viagens, aluguei carro. Eu estou falando isso para me gloriar? Não, para te dizer que existe um caminho, para te dizer que você pode alcançar a tua liberdade financeira, ou pelo menos uma tranquilidade maior do que muitas pessoas, para que você possa saber que você pode vir da onde, não importa de onde você veio, da onde eu vim, importa hoje que eu conheço a palavra e para onde ela pode me levar, tanto espiritualmente quanto materialmente. Ou será, eu costumo dizer essa frase aqui, eu preciso terminar, meu Deus, não era para ser tão longo assim. Eu costumo dizer essa frase: eu era pobre, miserável, pecador, aceitei Jesus. Pecador sou agora ainda, mas sou um pecador remido.
mas pobre e miserável eu continuo, porque a palavra de Deus ela não tem autoridade e poder para mudar a minha vida desse ponto de vista. Então eu sou salvo, mas continuo sendo miserável e sendo pobre. Pensa nisso. Um beijo no teu coração. Que Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui comigo. Deixe comentários aí, se você sentir, tá bom? Eu vou voltar novamente. Eu quero fazer essas lives periodicamente, não só agora, mas para sempre. Até porque a minha página, como eu falo para vocês, sempre eu tenho dito isso, a página Pérolas da Palavra de Deus é para compartilhar conhecimentos e principalmente nesse foco que é a finanças, porque mudou muito a minha vida. Mudou muito. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse isso na minha juventude, não precisa nem ser abaixo de 20, não. 18, 19, 20 anos ali em diante. Não precisa ser nem abaixo disso. Se eu tivesse esse conhecimento aqui, meu irmão, eu estava muito mais longe do que eu estou agora. Ah, pastor, mas o rico... meu querido, você quer ser pobre? Fique pobre, tá bom? Cristão pobre, será? Escravo de si mesmo. Um beijo no teu coração, até a próxima.